Bom, agora você que está cheio de dívidas, com dificuldades financeiras, pode parcelar elas em até 5 anos, com 6 meses de carência, revisão de juros, correção monetária, multa, diminuir às vezes até o próprio valor original da dívida. É isso que está acontecendo agora a partir de julho de 2021. Bom, pessoal, esse vídeo, eu deixei essa introdução aí para vocês, é justamente para falar sobre essa lei que está válida, eu deixei os detalhes dela, uns detalhes importantes, que está válida a partir de julho de 2021, ou seja, entrou em vigor nessa data. É a chamada lei do superendividado. Eu deixei alguns tópicos aqui da lei na tela do meu notebook, justamente para passar para vocês, que são pontos interessantes que eu deixei em destaque para passar para vocês e a gente explicar e conversar um pouco a respeito dessa nova lei. Então, em linhas gerais, é uma lei que realmente ela está bem clara e nos pontos gerais dela, os pontos principais dela, é uma novidade que ela garante vários direitos ao consumidor. Então, é uma lei válida, uma lei super interessante que realmente está beneficiando o consumidor. Tá? Tem um palavreado dela bem claro e conciso, bem interessante. Então, fazendo uma comparação, é uma lei a nível mundial, tá tendo essa problemática, ainda mais de um tempo para cá, que aumentou muito essa crise econômica financeira mundial. Então, a gente sabe que essa parte de superendividamento, a parte financeira, ela afeta o emocional das pessoas, afeta a base familiar. Tem muitas pessoas que elas estão com o psicológico muito abalado, são causas de depressão, até causas de cometimento, não vou falar a palavra em si, né, mas vocês podem subentender aí, são cometimento de várias atrocidades que pode prejudicar ainda mais a família. Então, esse problema a nível mundial, o que acontece? Está tendo um estudo jurídico muito forte, diversas universidades, diversos intelectuais desse meio jurídico estão estudando o agravamento dessa crise e estão criando meios legais para que as pessoas voltem ao mercado de consumo, tenham o mínimo existencial delas. Tá? Então essa lei ela veio para isso. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos tem tanto falência de pessoas físicas como pessoas jurídicas, recuperações judiciais de pessoas físicas e pessoas jurídicas e fazendo um breve comparativo, tem alguns detalhes diferentes, só que a base em si é a mesma. Isso aqui é uma recuperação da pessoa física. Então, tem vários pontos aqui que é relacionada à recuperação de pessoa jurídica também. Antigamente, se vocês já ouviram falar na concordata, que hoje em dia é recuperação judicial de pessoa jurídica, então tem alguns fundamentos aqui nessa lei também que agora vai valer para pessoa física. Super interessante. Então, vamos lá. Eu deixei alguns destaques aqui, eu vou falando um por um e a gente vai comentando, tá bom? Então, o que essa lei é? Essa lei são para pessoas físicas, consumidores, pessoas físicas que têm muitas dívidas, praticamente afeta o mínimo da pessoa. Ela tem a renda dela, mas ela não consegue pagar o mínimo de contas dela, e esse mesmo que ela configure para pagar esse mínimo, isso vai afetar a própria vida dela e a vida da família dela. Ela não vai ter condição nenhuma de sobreviver. Então, essa lei é para isso. Ó os pontos principais. Ela está válida a partir de agora de julho de 2021, vale também para essas dívidas passadas, para fazer essas renegociações. Essas renegociações são via mediação, via extrajudicial, tentativas administrativas e via judicial também, tá bom? Por meio do Poder Judiciário. Então, os pontos principais, renegociar e pagar dívidas em até 5 anos, com 6, isso, vou deixar um ponto lá no final, pode ser, dependendo do caso, se haja um acordo extrajudicial direto com os credores, pode ser que aumente esse prazo, pode ser que diminui. Esses termos gerais aqui é quando é determinado, tá? Eventualmente não houve um acordo e a própria justiça determinou, então esse é o prazo máximo de 5 anos e ainda tem essa carência, tá bom? Esse é o primeiro ponto interessante para vocês saberem. Então, renegociar e pagar essas dívidas com essa média de prazo, com 6 meses de carência para começar a pagar. O que está incluso? Empréstimos e financiamentos com algumas ressalvas. Eu vou fazer esse vídeo geral para não... Já ficou vai ficar relativamente grande esse vídeo, mas eu vou colocar os pontos principais e depois as dúvidas que vocês forem tendo e forem deixando nos comentários aqui nesse vídeo, pode ser que a gente faça um segundo vídeo, que aqui tem muita coisa para comentar, tá bom? Então vamos lá, empréstimos e financiamentos, cartões de créditos, crediários, dentre outros. Mas esses são os principais, esses são que a maioria das pessoas realmente tem problemas, tá? Evitar, ó o ponto principal, o fundamento, que é isso que eu te comentei para vocês
esse nível mundial. Evitar a exclusão social dos consumidores, que ficam com restrições no nome e não conseguem fazer nada, na verdade. Tá? Preservar o mínimo existencial, pagar as dívidas sem prejudicar esse mínimo existencial para a pessoa, tá? Sem prejudicar a dignidade da pessoa. A gente já sabe que tem essa problemática grande do salário mínimo, que seria o salário para ter um mínimo existencial, mas o próprio salário mínimo ele não engloba tudo que a pessoa necessita, então é esse mesmo procedimento aqui na lei. Calcular o mínimo que a pessoa tem, a condição de vida dela, e não prejudicar esse mínimo. Tá? Vai ser via acordos administrativos ou ações judiciais. Tá? Nesses acordos administrativos está específico, né? Esse prazo de pagamento. Tem um detalhe que pode ser reduzido a própria dívida original, às vezes tem várias dívidas e uma dívida era X, ela vai ficar menos do que X, ou eventualmente vai ter uma correção de juros e correção monetária. Suspensão ou extinção de eventuais ações judiciais que estejam em andamento, execuções, tá? Eventualmente se tenha, né? As datas específicas que vai retirar as restrições da pessoa, do SPC, Serasa, Cadim, Sisbacen, tá? Nesse caso aqui de acordos, com vários credores que a pessoa está devendo, se eventualmente algum credor não participar dessa tentativa de composição das partes e os outros aceitarem, esse credor vai ficar lá no final para receber. Justamente é só uma pontuação a menos para ele porque ele não quis participar. Tá? Caso algum credor nessa tentativa de acordo não concorde com o parcelamento, vai ser determinado pelo próprio juiz. Ó. Em caso de partiu, não teve um acordo administrativo, foi via judicial, o juiz vai tomar as rédeas, né, falando em termos práticos, e ele vai determinar a forma de pagamento, vai determinar essa carência, vai determinar, aí nesse caso o valor da dívida vai ser realmente aquele valor original, não vai ter diminuição do valor original, mas vai ser determinada uma correção monetária utilizada como base legal, tá? E, enfim, são esses pontos que é super interessante vocês ficarem cientes. Lógico que tem, nos casos práticos, cada caso de cada pessoa superendividada tem que ser analisada, tem que montar, com certeza o advogado de sua confiança, ele vai conseguir te dar um suporte interessante para montar uma estratégia em si, para conseguir reativar a sua vida financeira, certo? Você voltar ao mercado financeiro, você merece, todas as pessoas a nível mundial merecem essa chance de voltar. Em outros países existem já formas de trabalho com que a pessoa consiga reativar a vida dela e no Brasil teve essa novidade. Tá? No final das contas, as últimas observações que eu vou deixar aqui nesse vídeo são os deveres de informação dos fornecedores, dos prestadores de serviço. Aqui só veio realçar, na verdade já existia no Código de Defesa do Consumidor, mas só realçou, que tem que ter esse dever de informação de forma bem concisa, de forma clara, de forma simples para as pessoas, ainda mais as pessoas que têm uma certa idade, pessoas que têm dificuldades de entendimento, de questão de analfabetismo, tá? Pessoas com certo tipo de deficiência. Então, é para englobar todas as pessoas, falar de forma clara e concisa em relação aos valores de parcela, juros, correção, encargos, dados e informações gerais. E se eventualmente não tivesse realce de todas essas informações, de todos esses dados, já está bem claro aqui novamente, tá? Que é um artigo a mais que foi incluso no Código de Defesa do Consumidor por meio dessa nova lei, que os fornecedores e prestadores de serviço podem arcar com eventuais danos morais, danos materiais, tá? Ressarcimento desses danos morais e danos materiais. A própria justiça, ela pode reduzir, se eventualmente foi feito esse acordo e as informações não foram prestadas de forma clara, ela pode reduzir o valor dos juros que foram pactuados, ela pode aumentar o prazo de pagamento, dentre outras questões, entendeu? Então, esses são os pontos principais que eu deixei aqui para passar para vocês. Tem vários outros pontos interessantes, vários outros fundamentos, tem tópicos de cartões de crédito, tem tópicos de contratos, mas enfim, esse vídeo, a ideia é ficar com menos de 10 minutos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre deixo para o final para agradecer vocês. Qualquer mídia social que vocês estejam me assistindo é sempre um prazer, tá? Um agradecimento especial aqui pela audiência de vocês. Pode deixar as dúvidas. Quem já segue meu canal já me conhece. Quem ainda não segue, eu sou Ricardo, eu sou advogado. E eu falo aqui de vários
termos jurídicos, várias situações jurídicas de forma bem mais clara para facilitar o entendimento de vocês, de diversas áreas, direito do consumidor, direito bancário, a própria parte de passagens aéreas, direito tributário, direito digital e migratório. Eu procuro trazer tópicos interessantes que tem uma grande quantidade de pessoas com dúvidas nesse nosso meio digital, no meio online. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha esclarecido, tenha ficado claro essas informações para vocês, auxiliado vocês de certa forma, tá? E um abraço e até os próximos vídeos.